Glória a Jesus. Gálatas capítulo 5. Quem crê em Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5, 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina várias coisas. E uma delas é esta verdade. Irmãos, que o ser humano é formado por essencialmente duas partes. Poderíamos falar de três partes, mas para o fim que almejamos nesta noite, vamos falar de duas apenas. É a parte material e a parte imaterial. Nós somos formados por corpo e por alma e espírito. Corpo, a parte física, alma e espírito, a parte espiritual, imaterial, invisível, intangível, fisicamente falando. Irmãos, 2 Coríntios 4 diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quer dizer, isso pode ser chamado de homem exterior e homem interior. Irmãos, e nós não fomos feitos para vivermos apenas na esfera da carne, na esfera do corpo, irmãos, porque isso é o aspecto animal da vida. Viver para as coisas da carne. E outra aqui diz clara e expressa e escancaradamente quais são as obras da carne. E não tem uma sequer que preste. Prostituição, impureza, lascívia, emulação, ira, peleja, bebedice, glutonaria, inveja, ódio. Não quer dizer só coisas ruins, que é o que produz essa carne. Irmãos, mas existe o aspecto imaterial, existe o aspecto do nosso espírito, o qual o nosso Deus quer tocar. Irmãos, a Epístola de Pedro, 1 Pedro 3, diz que o homem interior no coração, no incorruptível traje do espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Irmãos, o que é precioso para Deus é o nosso espírito. Diga glória a Jesus. É o qual o Senhor nosso Deus quer tocar, no qual o Senhor nosso Deus quer habitar. Efésios 2, 22 diz assim: no qual somos edificados juntamente para a morada de Deus em espírito. Irmãos, existe essa verdade, carne e espírito opõem-se um ao outro. Irmãos, o mundo apela apenas para os sentidos e para a carne. Em Efésios 4 diz assim, Efésios 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, quer dizer, o mundo apela apenas para a sensualidade. Como diz em 1 João 2, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida.
Concupiscência da carne, quer dizer, bebedice, glutonaria e os pecados sexuais. Concupiscência dos olhos, toda sorte de cobiça, de sensualidade, de inveja, de ambição, de ganância e soberba da vida. Tudo aquilo no que as pessoas se acham especiais. Todas as pessoas têm soberba. Todas. Fala para nós assim, todas. Esse texto de 1 João 2,16 diz a essência do pecado. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Irmãos, e tudo isso tem que ser abandonado, porque está escrito, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Irmãos, então é um aspecto físico, é um aspecto carnal nosso, irmãos, que tem que ser subjugado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e é uma luta constante, porque enquanto nós estivermos aqui nesta terra, irmãos, nós habitamos num corpo de carne. Enquanto nós estivermos aqui, nós não somos 100% espirituais. Ninguém aqui é 100% espiritual, porque ninguém morreu ainda. Todos estão vivos. E alguns estão bem vivos. Fazem misericórdia. E alguns estão até vivaldinos. Fazem misericórdia. Irmãos, nenhum de nós é 100% espiritual. Por isso que nós precisamos constantemente do Senhor. Irmãos, porque nós só atingimos a Deus em espírito. João 4,24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Romanos 8,8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, então tudo isso que é carne, os nossos pensamentos, as nossas intenções, tudo isso, irmãos, tem que ser subjugado diante do Senhor. Irmãos, por isso que o crente tem que orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Diga glória a Jesus. Quebrantamento constante, Salmo 51,17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. No Salmo 31, Davi diz assim, eu sou como um vaso quebrado. Irmãos, quebrantar, quer dizer, aniquilar a própria vontade. Mateus 16,24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma. Diga glória a Jesus. Irmãos, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Todos nós temos luta com a carne. Repita comigo, todos nós temos luta com a carne. Todos nós. Em qualquer instância que seja. Tem pessoas que têm problemas sexuais. Tem outros. Aliás, eu poderia dizer que 99,9% das pessoas têm problemas sexuais. É uma área, uma esfera na qual o diabo age demais, porque ele age na mente. E outra, qual que é a primeira da lista das obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia. 3, ligadas à área da sensualidade. Irmãos, Jesus disse em Lucas 11, quem tem luz em seu corpo, não tendo em trevas parte alguma, tem luz. Irmãos, e a área da sensualidade, a área da sexualidade, geralmente é uma área dominada pelas trevas. Irmãos, isso precisa ser subjugado. É necessário andar em espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, foi o que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra. Foi o que levou a Deus a destruir os cananitas e dar a terra deles para o povo de Israel. Foi por causa destes pecados. Irmãos, então, andar em espírito. Todos nós temos lutas com a carne. Quem não tem a luta nesta área em específico, irmãos, mas daí entra a luta na área do dinheiro, que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6,10, porque daí entra a concupiscência, a cobiça, a ambição,
o desejo de ser rico. Irmãos, e isso permeia, isso contamina, isso atinge qualquer um de nós. Fala para nós, misericórdia. Porque está ali os outros, da lista das obras da carne, que diz ali, invejas, versículo 21, as coisas relativas ao dinheiro. Outra, pelejas. De onde vêm as pelejas entre vós, os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Diz ali em Tiago, capítulo 4. Irmãos, cansar-se para ter as coisas. Eclesiastes 4 diz assim, melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com enfado e aflição de espírito. Como aquele rico insensato da parábola de Lucas 12. Os meus campos produziram muitos, vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou dizer então, come alma e bebe alma. Só que bens materiais não enchem a alma. Repita comigo, bens materiais não enchem a alma. Diga glória a Jesus. Irmãos, todas as pessoas têm problema com a carne. E outro aspecto da carne, irmãos, é o aspecto da soberba. Querer ser bem visto, querer ser aceito, querer ter status. Irmãos, tem gente que quer ter status de ter curso superior, de ter diploma. Tem gente que quer ter status de falar outras línguas. Tem gente que quer ter status de ser crente. Eu sou crente. Faz misericórdia. Irmãos, as pessoas se ensoberbecem por qualquer coisa. A soberba da vida. Irmãos, por isso que todos nós temos luta com a carne e todos nós precisamos andar em espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, Gênesis 6, Deus disse assim, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, pois também ele é carne. Portanto, serão os seus dias 120 anos. Quando você lê lá em Gênesis, os dias dos homens, os primeiros homens, eram muito grandes, tinham muita longevidade. O Matusalém, o que mais viveu, ele viveu 969 anos. Mas chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus já limita 120 anos. E daí chega no Salmo 90, escrito por Moisés, a vida já foi limitada a 70 anos ou no máximo 80 anos. E quem passa disso é canseiro e enfado. E por que Deus limitou a vida humana? Por causa da contenda da carne com o Espírito. Meu amado irmão, você que já se decidiu viver com Jesus, você tem um grande inimigo pela frente. Sabe quem? Você. Fala assim, você. Você que não é o irmão do lado, é você mesmo. Diga glória a Jesus. A carne. Irmãos, a carne é pior que o diabo, porque o diabo você expulsa, e a carne como você vai expulsar? Só você expulsar você, sai. Sai. Mas vou para onde? Faz misericórdia. A carne. Fala para nós assim, a carne. Irmãos, o maior inimigo nosso nessa esfera terrena, mas ao qual nós temos que vencer. 1 Coríntios 9, 27. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros não venha eu de alguma maneira a ser reprovado. Repita comigo, nós precisamos vencer a carne. Irmãos, como já mencionei, o texto de Gênesis capítulo 6 fala que na contenda do Espírito de Deus com a carne humana. Irmãos, a nossa carne é relutante para as coisas de Deus, opõe-se às coisas do Espírito Santo. A carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Irmãos, toda a busca de Deus é uma luta. Repita comigo, toda a busca de Deus é uma luta. Você quer buscar a Deus, você vai ter uma luta muito grande. E as pessoas dizem, é mesmo, pastor, porque meu marido, nossa, vai dar em cima, minha esposa, meus pais. Não, é você que é a sua maior luta. A sua carne. Mas a carne gosta de reclamar, a carne não gosta de orar.
Levantar de madrugada, então, jamais. Jejuar é o fim do mundo. A carne não gosta de se humilhar, de se submeter. Irmãos, é uma oposição à obra do Espírito Santo de Deus. E nós temos essa luta, nós temos que lutar contra a nossa carne. Repita comigo, eu preciso lutar contra a minha carne. Irmãos, Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nós estamos livres, isentos de condenação, quando nós andamos em Espírito. Irmãos, nós precisamos ser pais espirituais. Nós não vamos chegar a ser 100% espirituais enquanto estivermos neste corpo. Mas nós temos que ser mais espirituais, nós temos que ser o máximo espirituais possível. Enoque conseguiu tanto que foi levado pelo Senhor. Elias também foi trasladado. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, ser espirituais. 1 Coríntios 2 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus e nem pode compreendê-las porque lhe parecem loucura, porque as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. O homem natural quer dizer aquele que não conhece Jesus como único caminho de acesso a Deus, aquele que ainda não crê em Jesus Cristo para a salvação. Homem natural. Só que 1 Coríntios 3:1 diz assim: amados, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar sólido, porque não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque havendo entre vós inveja e dissensões e pelejas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens. Quer dizer, crentes carnais. Crentes carnais que já se converteram ao Senhor, mas que não andam no Espírito, andam na carne. Ainda hoje na escola dominical estávamos vendo o texto de 1 Crônicas 17, quando o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, estava falando para o profeta Natã: está aqui, eu moro numa casa de cedros e a arca de Deus habita entre cortinas. E o profeta Natã disse: vai e faz conforme o teu coração, porque Deus é contigo. Chegou naquela noite, Deus falou com o profeta. E Deus disse para o profeta: vai e diga para Davi que ele não vai me edificar casa. Quer dizer, irmãos, tanto o rei Davi quanto o profeta Natã, os dois estavam falando na carne. E chegou de noite, o profeta veio buscar o Senhor falou com ele e esclareceu que ambos estavam na carne. Aquela não era a vontade de Deus. Irmãos, Isaías 55 diz assim: quanto mais altos são os céus do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos. Os caminhos de Deus são altíssimos, são intangíveis, incompreensíveis e insondáveis. Diga glória a Jesus. Irmãos, e na carne nós não vamos compreender nunca a ação de Deus. Repita comigo: eu preciso ser espiritual. João 3 diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Lucas 17:22 diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, Deus não age exteriormente, Deus age como invisível. Só os espirituais é que discernem o agir de Deus. Diga glória a Jesus. O que é espiritual discerne bem tudo e ninguém é discernido. Mas nós temos a mente de Cristo, diz 1 Coríntios 2,16. Diga glória a Deus. Irmãos, compreender as coisas de Deus tem que ser espiritual. E nós já vamos chegar ao ponto de como se tornar espiritual. Irmãos, quem não é espiritual sequer enxerga as coisas de Deus. Irmãos, o homem do século 21, ele é escandalosamente materialista, hedonista, só vive pelo prazer e pelas coisas que produzem sensação, pelas coisas tangíveis. Vem na igreja,
pastor, eu não vi nada, porque eu quero ver. Se eu ver um paralítico andar, eu creio. Não creio coisa nenhuma. E outra, Deus não age no meio de incrédulos. Vai morrer esperando o paralítico andar? Faz misericórdia. Vai ter que alguém te ressuscitar primeiro. Faz misericórdia. Irmãos, Deus não age no meio da incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, ser espírito. A palavra que o Senhor corrobora com poder o nosso homem interior. Quer dizer, o nosso espírito. Irmãos, Deus não age para fortalecer a nossa carne. O Senhor age sim para nos deixar com saúde, porque 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: ora, o Senhor de paz vos abençoe em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a ordem ali, espírito, alma e corpo. O corpo vem em último lugar. Diga glória a Jesus. Irmãos, Hebreus 12 diz assim: chegastes a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Repita comigo: Deus quer aperfeiçoar o nosso espírito. Irmãos, o desejo de Deus é de que nós sejamos espirituais. Irmãos, o Senhor nos fez para grandes coisas. Olha que maravilha. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste o teu nome acima dos céus. Quando olho para a lua e as estrelas, obra das tuas mãos que fizeste, eu penso, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroastes, e fazes que tenha domínio sobre a obra das tuas mãos. Diz ali o Salmo número 8. De glória e honra o coroaste. Irmãos, o Senhor nos criou para coisas grandiosas, para projetos altos. Irmãos, e tudo isso é espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando eu digo isso, Deus nos fez para projetos grandes. Irmãos, isso é para o nosso entendimento ser transformado, e nós perdemos os padrões do mundo. Romanos 12 diz: transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, quando o mundo ensina a pessoa a se gabar da sua performance sexual, irmãos, isso é descer ao nível das bestas feras. Engrandecer-se por ter uma boa performance sexual. Os cavalos e os rinocerontes também têm. Bicho preguiça também. Tartaruga também. Sapo também. Fazem misericórdia. Mas que nível! Irmãos, Deus nos fez para sermos espirituais. Se alguém gloriar-se, glorie-se nisso, em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor e que efetuo juízo e justiça na terra. Diga glória a Jesus. Os atletas gloriam-se de correr bastante. Uma jaguatirica corre mais. Então ele perdeu para o bicho. Daí aqueles grandões musculosos se gloriam de ter força. Um rinoceronte tem muito mais força do que um elefante, então. Irmãos, nós não fomos feitos para nos gloriarmos nisto. Irmãos, a nossa glória está em conhecer o Senhor, em sermos espirituais. Irmãos, é isso que nos diferencia, e é isso que o Senhor quer de nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, andarmos na esfera espiritual. Diga glória a Jesus. Mas lógico, irmãos, tudo dentro dos limites do equilíbrio traçados por Deus. Porque daí
já vi crentes casados que afastaram-se de todas as relações conjugais sob a desculpa de serem mais espirituais. Isso é um absurdo, isso é desequilíbrio que chega às raias da psiquiatria. Fazem misericórdia. Está precisando tomar uns remédios para a cabeça. Fazem misericórdia. Mas porque tudo nos seus limites razoáveis, porque Hebreus 13 diz assim: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Está lá escrito. E, irmãos, e tem um livro na Bíblia que é Cantares de Salomão, todo ele decantando as maravilhas do amor conjugal. Lógico, tem fins espirituais a serem alcançados naquele livro, mas este fim não é de se desprezar também. Porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, tem essa finalidade também. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, sermos espirituais. Repita comigo: o Senhor quer que eu seja espiritual. Irmãos, em Apocalipse 4, João diz assim: depois dessas coisas olhei e eis uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que ouvira falar comigo que me disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E eu fui arrebatado em espírito e encontrei-me nos céus. Eu fui arrebatado em espírito. Diga glória a Jesus. Em Apocalipse 1:10, eu me encontrei em espírito no dia do Senhor. Irmãos, o apóstolo João foi arrebatado em espírito. Para alguém ser arrebatado em espírito, é necessário andar em espírito. É necessário estar em espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Diz o versículo 25. Irmãos, Tiago 3 fala da sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, mansa, pacífica, moderada, tratável, cheia de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. E fala também da sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e perturbação, aí há toda obra maligna. Quer dizer, coisas do alto e coisas da terra. E o Senhor nos chamou para as coisas do alto. Diz ali em Tiago 1,17, do alto é que vem a boa dádiva e o dom perfeito, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Mas é isso que o Senhor quer que nós busquemos. Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, as riquezas que o Senhor tem para nós são riquezas espirituais. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio dos dons do Espírito Santo, ter experiências vivas e vivificantes com o Senhor, ser cheio de unção do Senhor. Diga glória a Jesus. Muito bem, irmãos, e então como ser mais espiritual? Como que eu consigo isso? Repita comigo: é necessário exercitar-se em espírito. Paulo disse a Timóteo assim: exercita-te a ti mesmo em piedade. Irmãos, exercícios espirituais. Para eu ser mais espiritual, eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus diz ali em 2 Coríntios capítulo 10, que são as armas da nossa milícia. São coisas designadas por Deus para nos tornarem mais espirituais. Existem outros caminhos. Existe como ser espiritual sem lançar mão dos meios de que a Bíblia diz. Só que todos estes meios são diabólicos. Fala quando assim, viu? Irmãos, a palavra do Senhor fala ali em Números de capítulo 22 a capítulo 24, de um dos personagens mais controversos da Bíblia, que é o Balaão. Que Balaão descobriu meios espirituais de falar com Deus. E falava com Deus. E ele era do diabo. Fala para você, viu? E a Bíblia diz lá que ele fazia 7 sacrifícios de animais, que ele fazia com que Balaque, o rei lá dos Amalequitas, fazia aquilo. Não sei se eram os Amalequitas, mas eram 7 sacrifícios que se faziam, e ele entrava em transes
espirituais e falava com Deus, e com Deus mesmo. Só que foi morto e foi para o inferno. E é usado pelo Senhor Jesus ali nas cartas do Apocalipse como um exemplo de uma das pessoas mais diabólicas e malignas que houve. Existem pessoas que nos centros espíritas entram em contatos com espíritos. Só que são diabólicos, são malignos. E por quê? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quando Saul estava no final da sua vida, desviado de Deus, consultava o Senhor por Urim, por Tumim, pelos profetas, pelos sacerdotes, ninguém falava nada. Ele foi na casa da bruxa, da feiticeira, da pitonisa de Endor. Pitonisa porque o deus da adivinhação no passado se chamava Piton, e as suas sacerdotisas se chamavam pitonisas. Endor, que era o nome da cidade. Eu explico assim porque quando foi na casa da bruxa, e a bruxa falou. Fez os encantamentos dela e fez subir um espírito lá da terra. Só que naquele caso era um espírito maligno. Porque o que vem de baixo de Deus não é do alto que vem a boa dádiva. Outra coisa, o nosso Deus não permite que ninguém tenha contato com os mortos. Diga glória a Jesus. Ele não permite. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Hebreus 9:27. Diga glória a Jesus. Deus não permite porque em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz que todo aquele que consulta os mortos, espírito adivinhante, os prognosticadores, os agoureiros, os feiticeiros, todo que faz isso é abominação a Deus. Se você quiser até anote o versículo lá, é Deuteronômio 18, 9. É um aviso aos navegantes, fazem misericórdia. Navegante é aquele que está boiando, né? Fazem misericórdia. Deuteronômio 18, 9 é o mesmo da Bíblia Católica, viu? Aliás, esse Gálatas 5 também é igual. Aliás, as duas Bíblias são iguais, para quem não sabe. Na Bíblia dos Católicos também tem isso. E os espíritas que dizem crer na Bíblia deveriam ler, então, que não se pode consultar mortos, porque isso é abominação a Deus. Mas então eu estava dizendo, existe meio de ser espiritual sem usar os meios da Bíblia. Só que o fim disso é o inferno. Porque sabe um ser que é espiritual e não usa os meios da Bíblia? O diabo. Faz misericórdia. O diabo também é espiritual. Misericórdia. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, como ser espiritual e agradar a Deus? Em primeiro lugar, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar-se ao Senhor. Para sujeitar-se ao Senhor, eu tenho que sujeitar-me ao que Ele disse. Jesus disse em João 14, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E mandamento é a palavra de Deus. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga glória a Jesus. Então, quer dizer, buscar os meios bíblicos de ser espiritual. Quais são esses? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Para eu ser mais espiritual, eu preciso orar. Só que 1 Coríntios 14 diz, o que ora em línguas, ora bem, pois o seu espírito ora bem, e em espírito fala mistérios com Deus. Repita comigo, para eu ser espiritual, eu preciso orar com o entendimento e em línguas estranhas. Porque diz lá, que eu farei, pois?
orarei com o Espírito e orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito e cantarei também com o entendimento. Irmãos, é necessário orar. Irmãos, só que o Senhor tem me falado muito nesta semana, irmãos, é necessário orar falando. Repita comigo, é necessário orar falando. Porque, vamos ser sinceros, todos nós, oração em pensamento, você começa a orar 30 segundos e o teu pensamento voa. Daí a pouco você, ai, Senhor me perdoe, continua a oração, e daí a pouco voa de novo. É orar falando com Deus. Porque, data vênia, é impossível falar línguas em pensamento. Diga glória a Jesus. O dom é falar línguas, não é pensar línguas. Diga glória a Jesus. Esse dom ninguém vai ter, pensar línguas. Diga glória a Jesus. Repita comigo, é necessário orar falando. Falando com Deus. E como isso? Em casa ou na igreja. Mas é necessário abrir a boca e falar. Irmãos, quando nós ficamos assim muito fechados, muito introspectivos, pensando muito, irmãos, nós nos tornamos depressivos. Irmãos, porque os nossos pensamentos nos puxam para baixo, porque os nossos pensamentos não são de cima. Irmãos, então nós precisamos orar e derramar o coração diante de Deus para sermos cheios do Espírito Santo, e daí sim, irmãos, os nossos pensamentos ficam sendo do alto. Ouça lá o que está escrito em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos em nada, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração com súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Olha como que é a sequência. Oração com súplica e ação de graças. Quer dizer, derramando o coração e glorificando e bendizendo e falando diante de Deus. Daí isso traz paz ao coração. Isso modifica a nossa mente, os nossos pensamentos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Filipenses 2:2 diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Repita comigo, eu preciso me desenvolver espiritualmente. Sabe por quê, meu amado? Porque desenvolvido na carne você já está faz tempo. Desde que você nasceu, você está num desenvolvimento só. Fazer misericórdia. Se você não se desenvolver espiritualmente, você está perdido. Meu amado irmão, para ser de Deus tem que ser espiritual. Os carnais não agradam a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quem está na carne então não é do Senhor. Irmãos, e quem está na carne não vai subir no arrebatamento. E a parábola das 10 virgens? Tem que ter óleo, o azeite na candeia. Quem não tem não sobe. Mas por que quem é carnal não está nem aí? Vai saber do arrebatamento 3 dias depois. Fazem misericórdia. Irmãos, é capaz de depois do arrebatamento a pessoa passa 3 dias, a pessoa vem no culto. Eu chego assim, nossa, cadê? Fazem misericórdia. Repita comigo, eu preciso me desenvolver espiritualmente. Se você não se desenvolver espiritualmente, você está perdido, porque desenvolvido na carne você já está faz tempo. Irmãos, então tem que se desenvolver. Quer dizer, irmãos, começar a orar, entrar em exercícios espirituais. Ora 15 minutos, depois ora 20, depois ora meia hora, depois ora 1 hora. Irmãos, lembre-se da palavra que Jesus falou lá no Getsemane. Não pudestes velar comigo nem 1 hora. Diga glória a Jesus. Irmãos, ajoelhar-se diante de Deus e orar 1 hora.
A gente fala isso, tem gente que tem até arrepio. Ai, credo. Mas misericórdia. Meu amado irmão, a palavra de Jesus, não pudestes velar comigo nenhuma hora. Irmãos, tem que se exercitar. Irmãos, Jesus passava a noite em oração a Deus. Antes dele chamar os 12 apóstolos, ele orou a noite inteira. Em Marcos 1,35 diz que ele levantava muito de madrugada, era escuro ainda, e saía para os desertos para orar a Deus. Irmãos, então é um desenvolvimento espiritual que você precisa ter, que Deus está querendo que você tenha, e que você tem que tomar iniciativa. Não, pastor, mas eu vou esperar Deus falar comigo. Você acha que eu estou aqui fazendo o quê, por acaso? Eu estou aqui sendo usado da parte de Deus, dizendo que você precisa orar. Fala para você, você precisa orar. Diga glória a Jesus. Irmãos, exercícios espirituais. Ontem no culto foi até dito o versículo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Crente do tipo Pedro, dorme na reunião de oração, depois sai cortando a orelha dos outros, por aí. Fazem misericórdia. Crente do tipo Pedro, está dormindo na hora da oração, da hora que acorda, assim, Deus está operando, daí fala as besteiras. Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, que não sei o que, não sei o que. Nada a ver. Fazem misericórdia. Por quê? Porque não ora. Porque precisa buscar o Senhor. Irmãos, exercícios espirituais. Se você não tem o dom de línguas, vai buscar o Senhor. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diz ali em Lucas 24. Diga glória a Jesus. Irmãos, é necessário se desenvolver espiritualmente. Repita comigo. A oração tem que ser com transparência. Não é com transparência. Essa aqui. Diga glória a Jesus. Repita comigo. Eu preciso derramar o coração diante de Deus. 2 Coríntios 3,18. Todos nós com o rosto descoberto, olhando para o Senhor, e como num espelho sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Com o rosto descoberto quer dizer, sendo transparente diante de Deus. Irmãos, e outra, o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Irmãos, então, quando orar, falar aquilo que está no coração mesmo. Tem crente que ora e só fala aqueles chavões de crente. O crentez, linguagem dos crentes, dialeto dos crentes. Fazem misericórdia. Tem que orar o que está no coração. Derramar o coração diante de Deus. Irmãos, orar com sinceridade. Diga glória a Jesus. Tem gente que fica fazendo discurso quando Deus está com raiva do vizinho. Então, começa a oração, Senhor, eu estou com raiva do meu vizinho. Eu tenho um coração mau, então o Senhor me perdoa. Quebrando o meu coração. Diga glória a Jesus. São exercícios espirituais nos quais nós precisamos nos exercitar. Irmãos, o Senhor quer que essa igreja aqui seja mais espiritual. Não existe como ser usado por Deus sem ser espiritual. Não existe como ser usado por Deus sem orar muito. Diga glória a Jesus. Só que, irmãos, isso já foi falado tantas vezes, só que nós não progredimos quase nada nisso. Irmãos, nós precisamos orar mais. Daí você fala assim, realmente, pastor, vamos fazer reunião de oração na igreja. Não, isso já tem bastante, tem todo dia, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Só que não é isso, você tem que orar você na sua casa. Diga glória a Jesus. Tem que orar lá. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ora, teu pai que está em secreto, teu pai que te vê secretamente, te recompensará. Mateus 6,10. Diga glória a Jesus. Mas essa busca que nós estamos precisando ter, para ser mais espirituais, irmãos, como diz ali, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias.
Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Fique de olhos fechados e abra os teus lábios, para que esta pregação não venha a ser apenas de palavras. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios 4:20. Sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito te diz, ora sempre. Tenha isso em mente, buscando a cada dia, orando em todo tempo, pela vontade de Deus, sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito. Senhor amado, nós não queremos ser carnais, e nós queremos vencer, meu Deus, a carne. Essa oposição, Senhor amado, que impede que venhamos a fazer o que queremos. O que nós queremos é agradar-te, é viver contigo, é servir-te. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos vencer, Senhor, isto. E Senhor amado, opera hoje, como diz em Filipenses 2:13, o Senhor opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Opera, meu Deus, em cada um. Senhor amado, desperta-nos hoje, meu Deus, para a oração, para a busca, para a intercessão, porque nós queremos mais de Ti. Senhor, nós queremos ser mais espirituais. Aleluia. Sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito te diz, ora sempre. Tenha isso em mente, buscando a cada dia, orando em todo o tempo, pela vontade de Deus, sempre orando do Espírito, sempre orando do Espírito. Aleluia. Senhor amado, como disse Abacuque, ouvi a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra pelos séculos dos séculos, no decorrer dos anos, notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Jesus. Senhor amado, que esta palavra, Senhor amado, da parte do Senhor venha nos despertar. Como diz em Efésios 5, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.